Milionário queima moça viva por ser infértil, mas um fazendeiro pobre fez isso e chocou a todos. Você já ouviu falar de uma mulher condenada a morrer queimada, apenas por não poder ter filhos? Pois hoje eu vou te contar a história de Helena, uma jovem de um pequeno vilarejo do interior do Brasil, que viveu o dia mais cruel e também o mais inesperado da sua vida. O que aconteceu com ela vai mexer com o seu coração, e no final vou revelar um segredo que vai mudar completamente a forma como você verá essa história. Então já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder histórias como esta e se prepare, porque nos próximos minutos você vai sentir raiva, tristeza e, quem sabe, esperança. Era manhã de domingo na pacata Santa Esperança. Os sinos da pequena igreja tocavam, mas não para anunciar missa. O toque era de reunião urgente. No centro da praça, uma cena que faria qualquer coração gelar. Helena, amarrada a um tronco, com um lenço branco na cabeça, o vestido rasgado e o olhar fixo no chão. Ela trouxe a seca, gritava um homem. Desde que se casou, não deu filhos, e agora até a plantação morreu. A multidão, tomada por fúria e superstição, pedia justiça. Para eles, justiça significava fogo. Entre as vozes que pediam sua morte, um par de olhos se destacou. Um homem alto, moreno, de camisa aberta no peito, mãos calejadas e expressão firme, observava de longe. Seu nome era Gabriel, um fazendeiro pobre que havia vindo vender leite na cidade. Ele não a conhecia, mas naquele momento algo queimou dentro dele, não o fogo das tochas, e sim o da indignação. Isso é errado, murmurou baixinho, apertando o punho. E foi nesse instante que Gabriel tomou a decisão que mudaria não só o destino de Helena, mas também o dele. Santa Esperança era um vilarejo pequeno, cercado por morros e cortado por um rio raso, que nos últimos meses mais parecia um fio de água suja. O chão rachado mostrava as marcas de uma seca cruel que já durava quase 2 anos. As plantações de milho e feijão estavam secas, o pasto queimado, e o gado magro mal se aguentava em pé. Numa terra onde a fé e a superstição caminhavam lado a lado, qualquer desgraça precisava de um culpado. E quando a chuva não vinha, os mais velhos diziam que era castigo por pecado escondido. Era assim havia gerações. Helena, mesmo sendo conhecida como uma moça trabalhadora, passou a ser apontada como a causa de tudo. Não importava que tivesse ajudado vizinhos em tempos difíceis, levado comida para famílias sem nada, ou que seu único pecado fosse não poder ter filhos. No vilarejo, isso era suficiente para ser vista como uma mulher amaldiçoada. Naquele dia, enquanto ela permanecia amarrada no tronco, o sol castigava a praça e fazia o suor escorrer pelo seu rosto. Uma mulher mais velha, de olhos duros, gritou: "É ela ou todos nós. Deus não manda chuva, porque o pecado dela está aqui, no meio da gente." Gabriel, parado na beira da praça, apertou o chapéu na mão. Ao seu lado, um senhor comentou em tom baixo: "Não se meta, rapaz. Quem tenta defender acaba junto." Gabriel olhou para Helena. Ela ergueu os olhos por um breve instante e, mesmo sem trocar palavra, ele viu neles um pedido mudo de socorro. Algo apertou forte seu peito. Ele conhecia bem aquela sensação, a mesma que sentiu quando, anos antes, perdeu os pais num incêndio injusto e ninguém moveu um dedo para ajudar. E foi ali, olhando para a injustiça se repetir diante de si, que Gabriel percebeu: se não fizesse nada, passaria o resto da vida se culpando. Helena tinha 25 anos, era filha única de seu Anselmo, um velho artesão que fazia móveis de madeira na pequena oficina nos fundos de casa. Cresceu ajudando o pai a lixar tábuas e vender cadeiras na feira. Desde menina, sempre foi elogiada pela paciência e pela bondade. Estava sempre pronta para ajudar vizinhos doentes ou levar comida para quem não tinha. Aos 19 anos, casou-se com Joaquim, um homem bruto e de poucas palavras, escolhido mais pela pressão da família do que por amor. No começo, acreditou que poderia ser feliz, mas logo descobriu que o casamento era uma prisão silenciosa. Joaquim não a tratava mal com palavras, mas o desprezo dele era pior que qualquer insulto. "Mulher que não dá filho não serve para nada", ele repetia, como
como se fosse um fato. Depois de 4 anos sem engravidar, Helena passou a ser motivo de cochichos e olhares atravessados. As mulheres do vilarejo evitavam deixá-la segurar seus bebês, como se a infertilidade fosse uma doença contagiosa. Joaquim, cansado de passar vergonha, simplesmente foi embora, deixando-a sozinha para lidar com as más línguas. Mesmo assim, Helena não desistia de viver. Continuava ajudando o pai e cuidando da casa, tentando ignorar as acusações. Mas a seca prolongada deu àquele povo um motivo para transformar a maldade em sentença. Bastou um líder local apontar o dedo e dizer que Helena era o motivo de todo o sofrimento para que a população, tomada por medo e ignorância, decidisse eliminá-la. Naquela manhã, amarrada ao tronco, Helena sentia as cordas apertando seus pulsos até ferir a pele. Olhou em volta e viu rostos que antes a chamavam para tomar café, agora deformados pelo ódio. Em meio à multidão, encontrou o olhar de Gabriel novamente. Ele não desviou, e pela primeira vez, desde que tudo começou, ela sentiu que talvez não estivesse totalmente sozinha. E você, de que cidade está assistindo essa história? Quero saber até onde ela está chegando. Gabriel tinha 28 anos e carregava no corpo as marcas de uma vida dura. Sua pele morena era queimada de sol, os ombros largos denunciavam anos de trabalho pesado, e as mãos, calejadas, eram de quem conhecia a lida com a terra e com os animais. Herdara uma pequena fazenda de leite dos pais, mas junto com ela vieram dívidas e uma solidão que parecia não ter fim. Seus pais morreram num incêndio misterioso quando ele tinha apenas 20 anos. A tragédia destruiu parte da fazenda e deixou em Gabriel uma cicatriz invisível, a de ver que ninguém apareceu para ajudar, mesmo ouvindo seus gritos naquela noite. Desde então, aprendeu a confiar pouco nas pessoas e muito em si mesmo. Gabriel trabalhava de sol a sol para manter a fazenda de pé. Criava algumas vacas leiteiras, cultivava um pequeno pomar e cuidava de 2 cavalos que eram seu maior orgulho. Era respeitado por sua honestidade, mas também visto como o rapaz solitário que prefere a companhia dos animais. Naquele domingo, veio ao vilarejo apenas para vender leite fresco e queijo. Trazia no rosto o cansaço de quem já havia acordado antes do amanhecer, mas nada o preparou para a cena que encontrou na praça. Ao ver Helena amarrada, algo nele despertou. Não apenas a revolta pela injustiça, mas uma memória dolorosa. O mesmo olhar de desespero que ele tinha no dia em que perdeu tudo. Parado na beira da praça, ouviu um dos homens dizer: "É hoje que a maldição dela acaba. Vamos limpar essa terra." Gabriel respirou fundo. "Limpar a terra?" murmurou com amargura. "Quem vai limpar o coração de vocês?" Nesse instante, sabia que se ficasse parado, carregaria para sempre a mesma culpa que carrega por não ter conseguido salvar seus pais. O calor da manhã já era sufocante, mas o que queimava mais era o ódio que se espalhava pela praça, como fogo em capim seco. Um grupo de homens se aproximava de Helena, um deles carregando uma tocha acesa. O estalar das chamas se misturava ao som dos gritos. Gabriel sentiu o sangue ferver. Seu instinto dizia para ir embora, não se meter, mas o coração gritava mais alto. Ele deu alguns passos à frente, parando bem no caminho dos homens. "Larga essa moça!" Sua voz era firme, mas baixa. O líder do grupo, um sujeito forte de chapéu de couro, riu com desprezo. "Quem é você para mandar em alguma coisa aqui? Vai cuidar das suas vacas, fazendeirinho pobre." Gabriel não recuou. Olhou nos olhos de cada um como quem mede o perigo. "Eu não mando em nada, mas também não vou assistir vocês cometerem um crime desses." A multidão começou a murmurar, alguns achando que ele estava louco, outros apenas esperando para ver no que aquilo ia dar. Helena, com as mãos amarradas, observava atônita aquele estranho que se colocava entre ela e a morte. O homem da tocha avançou, empurrando Gabriel no peito. "Sai da frente ou vai arder junto." Gabriel respirou fundo, mas não tirou os pés do chão. "Então vai ter que me derrubar primeiro." Foi nesse momento que um dos rapazes tentou puxar Gabriel pelo braço, mas ele foi rápido. Sacou o canivete que trazia preso ao cinto, cortou as cordas de Helena num movimento preciso e, sem dar tempo para a multidão reagir, a puxou pelo braço. "Corre!" Eles se lançaram em direção ao cavalo amarrado próximo à carroça de Gabriel. Em poucos segundos, ele montou, puxou Helena para trás de si e cravou os calcanhares no flanco do animal. O cavalo disparou pela rua de terra, levantando poeira, enquanto gritos
gritos de raiva ecoavam atrás deles. E é assim que a história começa a mudar de rumo. Mas ainda, há muito pela frente. Se você está sentindo o coração acelerar com essa cena, já deixa o seu like para que mais pessoas conheçam essa história. O cavalo galopava forte, cortando a poeira que subia da estrada de terra seca. O som dos gritos e o barulho dos pés apressados da multidão ficavam para trás, misturando-se ao vento quente que batia no rosto de Gabriel e Helena. Ela tremia, segurando-se firme na cintura dele, os olhos arregalados e o coração acelerado. "Por que você fez isso?" sussurrou a voz embargada. Gabriel desviou o olhar, tentando esconder o medo e a adrenalina. "Porque ninguém merece morrer assim, Helena. Ninguém merece queimar viva." Ela o encarou surpresa. "Mas eles vão voltar e vão nos encontrar. Não vou deixar que isso aconteça. Não vou deixar que te façam mal." Gabriel guiou o cavalo por um caminho que conhecia bem. Atalhos entre as árvores e pequenas trilhas usadas apenas por quem vive no campo. Cada galopada era um desafio, mas ele não podia falhar. Depois de quase meia hora, chegaram a uma casa simples, cercada por cercas de madeira e cercada por pastos verdes, onde alguns cavalos pastavam tranquilos. "É minha fazenda", disse ele, desmontando e estendendo a mão para ajudá-la a descer do cavalo. Helena olhou em volta, o medo ainda presente, mas também um fio de esperança surgindo. "Aqui eu não corro risco. Aqui você estará segura. Vou fazer tudo para que ninguém te encontre." Ela baixou a cabeça e murmurou: "Eu não sei como agradecer." Gabriel sorriu meio tímido. "Não precisa agradecer. Eu só não consigo fingir que não vi o que estava acontecendo." Naquele momento, entre duas pessoas marcadas pela dor, nasceu uma silenciosa conexão, uma esperança delicada que começava a florescer em meio à devastação. A fazenda de Gabriel era simples, mas tinha algo que não se encontrava em nenhum outro lugar. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de histórias não contadas, mas que trazia uma paz rara para quem, como Helena, vinha de um lugar onde o ódio falava mais alto. Assim que chegaram, ele a ajudou a entrar na casa de madeira. O cheiro de terra, feno e couro misturava-se ao aroma fraco de café que havia sido deixado na mesa. Helena sentou-se numa cadeira de balanço, ainda com as mãos trêmulas, enquanto Gabriel fechava as portas e janelas com cuidado. "Você está segura aqui", disse ele, aproximando-se devagar. Ela levantou os olhos para ele, num misto de gratidão e medo. "Mas e eles? Não vão desistir tão fácil." Gabriel suspirou, sentando-se ao seu lado. "Eu sei, por isso você precisa ficar aqui, quieta. Não podemos deixar que suspeitem de nada." Por alguns minutos, ficou um silêncio confortável entre eles. Então Helena, com a voz quase um sussurro, perguntou: "Por que você está fazendo tudo isso por mim?" Gabriel olhou para longe, evitando os olhos dela. "Porque assim como você, eu já perdi tudo. Já senti na pele o abandono, a injustiça. Não podia deixar que você passasse por isso sozinha." Helena sentiu uma lágrima deslizar pelo rosto. Pela primeira vez, alguém a via como pessoa, não como uma maldita. No fundo, ela queria acreditar que poderia existir justiça, que o sofrimento não seria em vão. E você, acha que Helena merece justiça? Deixe nos comentários a palavra justiça, se você também quer ver esse final de esperança acontecer. O silêncio da fazenda, apesar de confortante, não durou muito. Gabriel sabia que a ameaça ainda estava longe de acabar. As notícias de que ele havia salvado Helena já circulavam, e isso não agradava aos poderosos do vilarejo. Uma tarde, enquanto ajustava a cerca do pasto, ele percebeu figuras escondidas entre as árvores próximas à propriedade. O olhar atento do fazendeiro não deixou passar o perigo. Eram homens armados, enviados pelo ex-marido de Helena e pelo líder local, movidos pela raiva e pela vontade de acabar com qualquer resistência. Gabriel recolheu rapidamente seus pertences e chamou Helena para dentro da casa. Ela entrou em pânico, mas ele manteve a calma, tentando passar segurança. "Eles virão, Helena, mas não vamos deixar que te façam mal. E se eles queimarem tudo?" A voz dela quebrou. "Eu vou lutar por você. Eu prometo." Nos dias seguintes, a tensão cresceu. A cada barulho estranho, Helena se encolhia e Gabriel ficava mais determinado a proteger o refúgio que construíram juntos. Sabia que o ataque podia acontecer a qualquer momento e que essa luta seria dura, mas a dor compartilhada e o medo em comum fizeram com que a cumplicidade entre eles se fortalecesse, criando um elo
invisível que ninguém poderia quebrar facilmente. Os dias na fazenda foram passando e, apesar do medo constante que os rondava, algo novo começou a nascer entre Gabriel e Helena. A convivência forçada pela situação fez com que eles se conhecessem de um jeito que nenhum dos dois esperava. Logo cedo, ao amanhecer, Gabriel mostrava a Helena como cuidar dos cavalos, ensinando com paciência e um sorriso raro nos lábios. "Vê, essa é a estrela", dizia ele, acariciando a crina do animal. "Ela é mansa, mas sabe se defender, assim como a senhora, acho." Helena ria pela primeira vez em muito tempo, esquecendo por alguns momentos a dor que carregava. "Eu só quero aprender a ser útil", respondia ela, animada. Nas tardes, sentavam-se na varanda, conversando sobre a vida, o passado e as perdas. Gabriel contou sobre o incêndio que lhe tirou os pais e a solidão que o seguia desde então. "A dor, ela nos molda", disse ele, olhando para o horizonte. "Mas não precisa nos destruir." Helena, emocionada, segurava sua mão e murmurava: "Eu nunca imaginei que encontraria alguém assim, que veria esperança depois de tanta tristeza." E assim, naquela fazenda pequena, nasceu uma cumplicidade silenciosa, onde dois corações partidos começavam a se curar juntos. E você, já se inscreveu no canal para não perder nenhum capítulo dessa história emocionante? Se ainda não, aproveita e faz isso agora para continuar acompanhando cada detalhe dessa trama. Era uma noite fria. O céu carregado de nuvens anunciava chuva, mas o medo que rondava a fazenda era mais intenso do que qualquer tempestade. Gabriel estava do lado de fora, vigiando o pasto, enquanto Helena tentava descansar dentro da casa, ainda inquieta com a presença constante dos inimigos. De repente, o silêncio foi quebrado pelo estalo de galhos e passos apressados. Gabriel ergueu a cabeça e viu, à luz fraca da lua, sombras se aproximando com armas na mão. Os homens do vilarejo tinham chegado. "Helena, fique aqui dentro", avisou ele, puxando a porta para trancá-la. "Eu não vou ficar sozinha", ela respondeu com a voz trêmula, mas firme. Sem tempo para mais palavras, Gabriel correu para enfrentar os invasores. A luta foi dura. Ele usou toda a força que tinha para proteger o que restava da sua vida e a vida de Helena. Num momento de descuido, um dos homens desferiu um golpe no rosto de Gabriel, que caiu no chão, sentindo o gosto amargo do sangue na boca. Dentro da casa, Helena ouviu o barulho de vidro quebrando e gritos. O pânico tomou conta. Sem pensar, ela correu para a porta, abriu e viu o fogo começando a consumir a estrutura da casa. "Gabriel!" gritou desesperada, mas ele não respondeu. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer grito. Helena sentiu o mundo desabar. Com lágrimas nos olhos, ela montou no cavalo mais rápido da fazenda e saiu em disparada pela estrada escura, na esperança de encontrar ajuda, mesmo sem saber se ele ainda estava vivo. A dor daquela noite ficaria marcada para sempre em suas lembranças, mas a história ainda não terminou. Helena cavalgava apressada pela estrada de terra, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Lágrimas misturavam-se à poeira que o vento levantava, enquanto ela olhava para trás, temendo que o fogo consumisse tudo, inclusive Gabriel. Quando finalmente chegou ao vilarejo vizinho, ofegante e exausta, procurou ajuda na pequena igreja. O padre, vendo o estado dela, acolheu-a e ofereceu um pouco de água. "O que aconteceu, filha?" perguntou preocupado. "A fazenda foi atacada. Gabriel, eu não sei se ele está vivo. O fogo tomou tudo." Sua voz quebrou. Dias se passaram e Helena ficou escondida, escondendo-se do medo que a consumia. A dor da perda e a incerteza sobre Gabriel a fizeram mergulhar numa tristeza profunda. As noites eram longas e silenciosas, e a solidão parecia esmagar seu coração. Em uma dessas noites, ela sussurrou para si mesma: "Talvez ele tenha morrido tentando me proteger." E aquela ideia doeu mais do que qualquer chaga física. Mesmo com a saudade dilacerante, ela sentia que não podia desistir. Uma faísca de esperança insistia em brilhar lá no fundo, alimentada pelas lembranças dos momentos que passaram juntos. Se você ama histórias emocionantes como essa, deixe nos comentários: "Amei a história", para que eu saiba que quer continuar acompanhando cada capítulo dessa jornada. Quase um ano havia se passado desde aquela noite devastadora. Helena ainda vivia no vilarejo vizinho, longe da fazenda
fazenda e do passado que parecia querer apagá-la. Tentava reconstruir sua vida, mas a ausência de Gabriel era uma sombra constante em seus pensamentos. Num mercado simples da cidade, ela estava escolhendo frutas quando ouviu uma voz conhecida atrás de um balcão. Queijo fresco, quem quer? Virou-se lentamente e, para seu choque, viu Gabriel ali, com o rosto marcado por uma cicatriz e os olhos cansados, mas vivos. Gabriel? Ela murmurou incrédula. Ele sorriu tímido, como se estivesse surpreso em vê-la também. Estou vivo, Helena. Sobrevivi ao fogo e ao pior que aquela noite trouxe. Ele explicou que, mesmo ferido, conseguiu escapar e que passou meses longe, reconstruindo a fazenda aos poucos, alimentando a esperança de que ela pudesse um dia voltar para ele. Helena sentiu o coração apertar. Pensei que tinha te perdido para sempre. Gabriel segurou sua mão com força. Nem todo fim é definitivo. Às vezes, a vida nos dá uma segunda chance. E ali, no meio do mercado, entre o cheiro de frutas e o burburinho das pessoas, nasceu a esperança de um recomeço. Gabriel e Helena sentaram-se numa mesa simples da pequena lanchonete, longe do burburinho do mercado. Ele estava com os olhos baixos, mexendo no café, antes de contar o segredo que mudaria tudo. Helena, tem algo que você precisa saber, algo que nunca contei a ninguém. Ela o olhou surpresa e curiosa. O que é? Ele respirou fundo e começou. Aquele incêndio que matou meus pais, que destruiu parte da fazenda, não foi um acidente. Foram os mesmos homens que hoje querem te matar. O ex-marido, o líder do vilarejo. Eles tinham medo que eu reconstruísse e desafiasse a ordem que eles impuseram. Helena engoliu em seco, o coração disparado. Por isso, eles quiseram te tirar de mim, para me destruir também. Gabriel assentiu. Eu esperei o momento certo para proteger você, para mostrar que não somos vítimas, mas que podemos lutar juntos contra essa injustiça. Ele segurou a mão dela com força e, com um brilho nos olhos que nunca tinha visto antes, disse: eles não sabem que eu tenho algo que eles não têm, coragem e amor verdadeiro. Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez, a dor tinha um sentido. Não apenas sofrimento, mas também força para recomeçar. Estamos juntos nessa, Helena, e nada vai nos separar. Aquele segredo não só revelava quem eram os verdadeiros inimigos, mas também mostrava que o amor e a coragem poderiam ser a maior arma contra a crueldade. Agora, a história caminha para um desfecho que poucos esperavam. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons laranja e vermelho, enquanto Gabriel e Helena caminhavam juntos pela fazenda reconstruída. O ar trazia o cheiro da terra molhada e dos cavalos pastando, sinais de uma vida que insistia em renascer. Helena olhou para Gabriel, sentindo o coração apertado, misto de medo e esperança. Você quer que eu volte para lá, para o vilarejo? Perguntou com a voz trêmula. Gabriel segurou suas mãos com firmeza e respondeu: não é só sobre voltar, Helena. É sobre mostrar a eles que a justiça não é fogo e medo, mas amor e verdade. Ela respirou fundo, enxugando uma lágrima que escapava. Eu tenho medo do que podem fazer, do que podem pensar. Ele sorriu, com uma ternura que parecia dissipar todas as sombras. Eu não preciso de herdeiros para ser feliz. Só preciso de você. Naquele instante, Helena entendeu que o amor que tinham, mais forte do que qualquer maldição, qualquer julgamento. Ela assentiu, olhando nos olhos dele. Então vamos juntos. E assim, com passos firmes, eles decidiram enfrentar o passado, não mais como vítimas, mas como duas pessoas que encontraram força na dor compartilhada. Mas a história ainda reserva uma última surpresa, algo que mudaria para sempre a vida de ambos e chocaria todos que os conheciam. Meses depois, a fazenda prosperava. A seca dava lugar a chuvas suaves, o pasto verdejava e os cavalos galopavam livres, livres como a esperança que finalmente renascia ali. Helena e Gabriel viviam um amor silencioso, construído sobre as cinzas da dor, mas mais forte que qualquer tempestade. No vilarejo, a história do fazendeiro pobre que enfrentou a ira da multidão para salvar uma mulher injustiçada virou lenda. Poucos acreditavam que o amor pudesse vencer tanta crueldade, mas eles provaram o contrário. Em uma tarde tranquila, Helena e Gabriel sentaram-se na varanda, mãos entrelaçadas, olhando o pôr do sol. Você acredita que chegamos até aqui? Perguntou ela sorrindo. Nunca imaginei que a vida pudesse nos dar uma segunda chance assim.
sim, respondeu ele, com os olhos brilhando. E foi nesse momento que Helena revelou o segredo que mudaria tudo. Gabriel, descobri que sou capaz de ter filhos. Depois de tanto sofrimento, a esperança finalmente voltou. Ele a abraçou forte, e os dois sabiam que, apesar de toda dor, a vida ainda reserva milagres para quem tem coragem de lutar. Essa história não é só sobre sofrimento, mas sobre o poder do amor e da justiça, mesmo quando tudo parece perdido. E você, o que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber como essa narrativa tocou seu coração. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir uma história de superação como essa. Clique na próxima história para continuar essa jornada emocionante. Nos vemos lá.